Olá, amigos. Aqui é o André. Vamos falar um pouquinho sobre mais um enxadrista famoso, o senhor Blackburne, da Era Romântica. O apelido dele era Black Death, ou Morte Negra. Ele nasceu em 1841 e faleceu em 1924. Esse senhor, ele foi um contemporâneo e ele jogou com grandes jogadores e fortíssimos, como William Steinitz e Emanuel Lasker. Joseph Henry Blackburne, o destemido da Era Romântica, com o apelido de Morte Negra, em alusão à peste negra. Está aqui o rapaz poderoso, temido, era um verdadeiro show business, né? Ele dava shows de xadrez e difundia o jogo em shows de partidas simultâneas, com partidas que tinham apostas, e lhe rendiam muito dinheiro no fato que ele passou a sobreviver disso, depois de ter sido despedido de uma camisaria importante em Londres, onde ele trabalhava, e abriu uma empresa que fazia dispositivos industriais. Ele era um inventor, criativo, mente prodigiosa, um bom jogador e sabia fazer bom comércio do seu conhecimento jogando xadrez entre as elites intelectuais da época da Inglaterra. Então, vamos falar rapidamente aqui um pouquinho sobre Blackburne. O seu nome é Joseph Henry Blackburne. Nasceu em Manchester em 1841, faleceu em Londres em 1904. Proeminente enxadrista e compositor de problemas de xadrez do final do século XIX, seu estilo agressivo e capacidade natural tática renderam-lhe o apelido de Black Death, ou Morte Negra, em alusão à peste negra, uma pandemia que assolou a Europa na Idade Média. Aprendeu a jogar xadrez com 18 anos, profissionalizou-se no xadrez, jogando por mais de 50 anos, chegou a ser o mais forte da sua época, com uma série de vitórias em torneios importantes. Porém, preferia popularizar e difundir o jogo através de partidas às cegas, simultâneas, com até 8 oponentes, brincando, conversando, se divertindo e atendendo às necessidades da plateia durante as exibições que lhe rendiam muito dinheiro, além das apostas paralelas dos bastidores. Apreciava muito o uísque escocês, costumava sempre jogar com o copo do lado, alegando que a bebida melhorava a sua percepção. Mas, às vezes, ele tinha uma alteração de humor, ficava violento, atacava e ofendia os outros enxadristas. Foi um ícone da Era Romântica, um verdadeiro destruidor de partidas. Era um vencedor nato. As suas principais conquistas foram o primeiro lugar no Campeonato de Xadrez Britânico de 1869, primeiro lugar no Torneio de Viena de 1873, primeiro lugar de Londres em 1876, Wiesbaden em 1880, Paris em 1878 ficou em terceiro lugar, em Berlim em 1881 ficou em primeiro, em Belfast no torneio internacional em 1892 ficou em primeiro também. Mais uma vez no primeiro lugar em 1893 em Londres e foi o campeão britânico em 1914. Participou de outros torneios, ficando em segundo, terceiro, quarto lugar. E as principais vitórias que ele teve foi sobre Isidor Gunsberg em 81, em Zukertort em 87, Velázquez em 91 e Celso Maio em 91 também. Perdeu para Steinitz em torneios em 862, 873 e 876, né? Ele era um cliente aí de carteirinha do Steinitz. Pegava o Steinitz pela frente, ele era derrotado, porque o Steinitz tinha um jogo mais moderno, mais avançado, e não caía no sacrifício nas armadilhas de Steinitz, ou melhor, as armadilhas de Blackburne. Ele participou num torneio, todos contra todos, em 862, terminou em nono lugar, mas conseguiu vencer Steinitz em uma dessas partidas desse torneio. Foi um fato inédito na sua carreira. Blackburne, como eu disse, era um inventor, um prodígio no xadrez, mas era um homem que sabia fazer negócios com xadrez e ganhava muito dinheiro com as suas edições devido à sua fantástica memória
e a capacidade de jogar partidas simultâneas às cegas, com total força nas vitórias obtidas nessa circunstância muito atípica. Ele gostava de shows e apresentar o xadrez como uma novidade interessante que atraiu o público graças à sua grande capacidade de memória e intelectualidade avançada. Bom, eu vou ver aqui se eu consigo mostrar para vocês uma partida do Blackburn, que ele vence outro jogador com o nome de White em 1875. Essa partida, ela é um pouco, seria assim, interessante, porque ela tem alguns atrativos um pouco diferentes, né? Aqui você tem uma partida onde alguns fatos bem interessantes, como sacrifícios, vão acabar ocorrendo. Então, o primeiro movimento é E4, tradicionalmente, resposta E5 das negras, depois cavalo F3 das brancas, cavalo C6 das negras. Até aqui tudo bem, não há nenhuma novidade. Agora os bispos vão sair rapidamente, simultaneamente. O bispo branco vai para C4 e o bispo negro para C5. Automaticamente, o bispo branco ataca a diagonal da casa fraca de F7. E o bispo negro também. Até aí parece quase um espelho de um está jogando com o outro. A quarta jogada, as brancas já começam com uma tentativa doando um peão em B4. As negras aceitam e tomam o peão em B4. Na sequência, as brancas jogam C3. E o bispo tem que fazer um recuo. O bispo vai para C5. Muito bem, bispo em C5. As brancas aproveitam para fazer o roque. Já perderam um peão. Foi doado para uma mudança posicional. E as negras iniciam o seu desenvolvimento com o cavalo em F6. Mas notem que as brancas já fizeram o roque e já estão um pouco mais desenvolvidas à frente. A sétima jogada das brancas, o peão vai para D4 para fortalecer o controle do centro. O peão de E das negras toma D4. E o peão de C das brancas recupera a posição de C4, de C3 para D4. E assim o bispo negro começa a ser ameaçado. Aí o bispo retorna para a posição B6. A sequência, as brancas iniciam uma ofensiva com bispo A3. Posicionando o bispo das casas negras para evitar que o roque possa ocorrer. Assim sendo, o cavalo de E, o cavalo vai para E7. Cavalo negro para E7 para possibilitar o roque. Cavalo em E7. As brancas jogam cavalo G5. Importantíssimo esse cavalo G5. Ele é o segredo de toda estratégia do Blackburn. Cavalo G5. As negras agora podem fazer o roque, porque o cavalo está bloqueando a ação do bispo. As negras fazem o roque. E na 11ª jogada, as brancas jogam E5, forçando o deslocamento do cavalo de F6. O cavalo de F6, ele vai para D5, uma posição segura, porque ele conta com a proteção do cavalo de E7. A 12ª jogada, o cavalo branco vai para C3, iniciando uma progressão na direção da ala do rei.
As negras respondem com um peão em C6, para proteger o seu cavalo de D5 mais uma vez. Porque a qualquer momento ele pode ser tomado pelo bispo. Na 13ª jogada, a dama branca parte para o ataque, diretamente em H5. As negras respondem com H6, para prevenir um cheque mate que poderia ocorrer aqui, se a dama entrar com o cavalo dando suporte. Então temos H6. Na 14ª jogada, o cavalo branco vai para E4, protegendo automaticamente, mais uma vez, o cavalo de G5. E o cavalo não pode ser tomado, porque se o cavalo for tomado em G5 pelo peão, o próximo cavalo toma e depois é mate. Então ele não pode tomar o cavalo com o peão de H6 nesse momento. Aí o bispo negro vai tomar D4, que é o peão que está sem proteção. Mais um erro das negras aqui. Na 15ª jogada, o bispo branco vai para D6. Então temos aqui D6. D6, onde o bispo branco vem protegido pelo peão de E5, ameaçando o cavalo, protegido pelo peão. É uma posição muito estratégica e inconveniente. É uma força muito grande que as brancas estão exercendo na ala do rei através desse bispo também. Aí as negras respondem com B5. B5 obriga o bispo estratégico aqui de Blackburn, C4, a mudar de posição. Então o bispo branco, nas casas brancas, que é super importante para o Blackburn, vai para B3. Aí, imediatamente, as negras jogam A5 para começar a atacar a ala da dama, assim dispersar as forças e as energias na ala do rei, que as brancas estão com vantagem. Desta forma, a torre de F vai para D1, ameaçando o bispo negro e também o cavalo. O bispo negro ele é poupado e retirado da posição para B6. Assim, o cavalo de F6 vai dar um cheque no rei. Cavalo de E para F6. O rei está em xeque e o peão pode tomar e deve tomar o cavalo em F6. Assim sendo, o peão de G já comete assim o seu equívoco em tomar o cavalo em F6, que vai abrir a coluna e vai desproteger o peão de H6. O peão de G toma o cavalo em F6 e agora, na sequência, o peão de E vai tomar o peão de F6. Então, note que a situação das pretas é muito alarmante. Você tem aqui uma situação muito delicada e praticamente as negras já estão com seus dias contados aqui. E toma F6, depois o cavalo negro vai tomar F6.
cavalo negro toma F6 e ameaça a dama imediatamente. Assim, a dama é obrigada, e faz parte do plano, tomar o peão de H6. Tomou o peão de H6, o bispo negro faz uma tentativa desesperada de desviar a atenção, ganhar um tempo, atacando a posição F2, atacando o peão e atacando o rei. Apenas para ganhar um tempo aqui nessa partida. Se o rei tomar o bispo, a dama vem para cá e as pretas começam a ganhar mobilidade e vira de ataque. Então, para evitar essa oportunidade, Blackburn prefere colocar o rei em H1 e deixando esse bispo para trás, não propiciando o desenvolvimento da dama negra. Note que muitas peças importantes das negras estão travadas na ala da dama, sem poderem ser utilizadas. E poucas peças das negras estão podendo ser utilizadas para defender o rei desse ataque fortíssimo. E nós temos dois bispos, temos um cavalo e temos uma dama. Então a situação continua desesperadora para as negras. Assim sendo, o cavalo das negras de E vai para D5. Cavalo de E para D5. Tentando aumentar a proteção em cima desse cavalo, já que a situação está muito complicada para as negras. Assim, a torre branca, que está posicionada em D1, vai tomar o cavalo em D5. Note que, na pior das situações, essa torre pode vir para cá e forçar um ataque ainda maior. Então, a torre toma o cavalo, o peão de C toma a torre imediatamente, na esperança de estar colaborando para desenvolver mais suas peças e tentar diminuir a força das brancas. Porém, o bispo, estrategicamente colocado, vai para C2. Posição fundamental para os planos de Blackburn. Jogando o bispo em C2, as negras vão jogar o bispo em B7. Uma tentativa de criar alguma oportunidade de desenvolvimento e ataque em cima das brancas, mas é muito tarde. Não vai dar muito tempo para isso. A jogada 24, o bispo vai para E5. Bispo em E5 ameaça o cavalo e a diagonal preta fica sob controle das brancas. Cavalo ameaçado, porém coberto pela dama negra. Porém, Blackburn quer ir além. As negras tentam inutilmente defender o rei, rolando a torre para A6. Mas não vai dar tempo, porque a dama mergulha sobre o rei, atacando em H7. O rei não tem nenhuma alternativa. A única alternativa das negras é tomar a dama com o cavalo já ameaçado em F6. Então, as negras tomam a dama branca em H7. Agora, na sequência, Blackburn planejou tudo e vai fazer um lindo checkmate, tomando o cavalo com o bispo em H7, ameaçando o rei. O rei não pode tomar o bispo porque o cavalo está defendendo, e ao mesmo tempo o outro bispo toma conta da diagonal. Então o rei não tem nenhuma casa de escape e o checkmate está terminado. Parabéns ao Blackburn. Ele sacrificou várias peças, né, como podemos observar, torres, peões, sacrificou a dama, porém
conseguiu dar um checkmate com os bispos, um sendo assessorado pelo cavalo, e o rei ficou sem casas de escape. Então está aqui o mérito desse grande jogador Blackburn, que trabalhava com sacrifícios e uma posição muito ofensiva. Porém, isto provou que não deu resultado quando jogou contra Steinitz, contra Lasker, que eram jogadores mais pensantes, que trabalhavam bem a posição das peças e não estavam dispostos a entrar nos sacrifícios e nas oferendas de armadilhas que o Blackburn costumava fazer. Por isso que a superioridade do Stein e do Lasker sempre foi maior sobre ele. Mas fica o seu legado como um jogador muito forte, que trouxe muita emoção e popularizou ainda mais o jogo de xadrez no mundo e principalmente na Europa, tá bom? Então tá aqui, meus amigos, a minha dedução aqui, falando um pouquinho do Blackburn, que às vezes o pessoal não tem muita paciência de ficar lendo as biografias, e eu estou prestando a fazer isso, porque eu estou fazendo um trabalho sobre os grandes jogadores para ensinar no xadrez pedagógico das crianças. Sejam sempre bem-vindos e muito obrigado a você que teve a paciência de ver essas informações aqui.